Ele sempre está por aqui. O pastor César agora sem barba, né? Com a barba crescendo, ele vai nos abençoar. Vamos recebê-los com alegria. E está numa maratona. Ontem à noite abençoou os ministros do altar. Agora a igreja, daqui a pouco a liderança. Deixa Deus te usar. Não impede. Obrigado, pastor Anderson. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que alegria. Eu realmente confesso que quando venho para cá, para Belém, independente de um convite para vir aqui, da última vez que eu tive, eu não pude vir o último domingo, não para pregar, mas para estar no meio da adoração, no meio da comunhão aqui com os irmãos, que a presença de Deus se faz real nesse lugar, não é verdade? Que precioso é o nosso Deus. É uma alegria poder servir ao Senhor nessa área da palavra, e a minha oração tem sido para que Deus te abençoe nessa manhã, fale contigo, te edifique. Se já pudermos colocar aqui a projeção, nós vamos ler a palavra de Deus. Se você tem sua Bíblia, Lucas capítulo 7, nós vamos ler um texto que é bem conhecido e bem marcante, a gente conversar um pouco a respeito disso. Hoje o tema vai ser uma pergunta para nós nos identificarmos onde a gente se encaixa. Se a gente, nessa história que nós vamos ler, a gente se identifica e se encaixa no perfil da pecadora ou no perfil do fariseu. Porque são dois perfis de pessoas que de alguma maneira encontram com Jesus, que de alguma maneira têm um contato com Jesus. E a minha oração é que você possa estar no perfil melhor. A Bíblia diz assim, vamos ler Lucas capítulo 7, se você está sem Bíblia aqui na tela, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Você conhece esse texto, né? Um texto bastante conhecido. Antes da gente entrar na palavra em si, eu estou num processo de querer abençoar o máximo de vidas que eu posso através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem colocado, e uma das maneiras é pela internet, pelas redes sociais. Alguns irmãos aqui a gente já está em contato, obrigado querido, a gente já está em contato através de César Vasconcelos SR, que significa serviço do reino, a serviço do reino. Então se você tem e quiser acompanhar algumas coisas, fica aí esse convite para estar acompanhando. Essa passagem que a gente leu fala de um jantar, de um momento de refeição. E gente, que coisa boa é comida, né? A gente estava falando ainda agora sobre comida. Ontem, na ministração com o grupo de música, de louvor, de dança, eu estava falando que falamos do sacrifício que era feito antigamente, de culto a Deus. Você queimava um animal no holocausto. Moisés, quando saiu, Noé, quando saiu da arca, fez ali, né, um holocausto. Diz que o Senhor sentiu o cheiro, né, precioso daquilo. Ou seja, Deus gosta de churrasco. Quantos dão glória a Deus por isso, né? Isso é valorizado na Bíblia, essas questões da comida, da refeição, porque a comida é que traz vida e força para o nosso corpo, é na verdade. E olha que curioso, o momento com quem a gente compartilha a comida também é especial. As pessoas com quem nós compartilhamos o momento de comer também é importante, porque essas pessoas com quem nós vivemos trazem vida para a nossa alma. Sabia que você é resultado das 5 pessoas com quem mais você convive? Busque conviver com pessoas que te puxam para cima, para que elas possam estar realmente te ajudando nesse processo. E aqui se tratava de uma refeição. Jesus, no seu ministério, em momentos marcantes, ele estava em um momento de refeição, na hora dele estabelecer a nova aliança, firmada no seu corpo, moído na cruz, e no seu sangue vertido ali no Calvário. Ele fez na Páscoa, ele fez no momento
primeira ceia, que nós vamos festejar agora semana que vem, lembrar da morte e ressurreição de Jesus. E nesse instante aqui, uma refeição estava acontecendo, e existem diferentes maneiras de você se comportar numa hora de uma refeição. Quando você está sozinho, né, você come do jeito que quer, bota o arroz por baixo do feijão. O que é o certo? Feijão por cima ou por baixo? Vejo contenda nesse lugar. Vamos mudar de assunto, tá certo? Quando você está sozinho, você vai do seu jeito. Mas quando você já está num público diferente, né, você já se comporta de uma maneira. Se o rapaz vai levar uma pretendente para jantar, né, na casa ele só come de colher. Nesse dia não, ele está ali na fineza, né, porque ele quer seguir um protocolo. Tem uma história de um prefeito de uma cidade bem humilde que foi convidado para um jantar chique na casa do governador, e ele não sabia muito bem como se comportar. Então ele disse: como é que eu vou fazer? Eu vou passar vergonha lá. Mas ele disse: já sei, eu vou conversar com aquele empresário que tem muita experiência aqui da cidade, que é meu amigo e já teve em banquetes. E ele foi lá, o empresário disse: o senhor quer se comportar bem? Vou lhe dar uma dica simples. Olha o que os outros prefeitos, o que os outros convidados estão fazendo, e você faz exatamente. Se ele pega a faca e o garfo bem da ponta, pega. Se eles se servem assim, vai fazendo tudo o que eles estão fazendo, e você vai se dar bem. O prefeito foi para o jantar, 2 meses depois volta, se encontra com esse empresário, e o empresário pergunta: prefeito, como foi o jantar lá com o governador? Ele disse: foi tudo muito bem, fiz exatamente o que você falou e deu certo. Foi, eles pegavam uma coisa, eu pegava, eles comiam uma coisa, eu comia, não teve nenhum problema. Ele falou: olha, eu vou te confessar só no final que teve um probleminha, porque eles começaram a pegar um negócio lá que estava servido na mesa, uma coisa fininha, pequena, palito de leite. Eu só comi 4 daqueles, não consegui comer mais. Ele não sabia o protocolo de se comportar e acabou se dando mal comendo tanto palito de dente daquele jeito. Esse jantar foi um jantar especial oferecido para Jesus, oferecido por um homem que tinha uma posição religiosa daquela época. A Bíblia fala que Simão era um fariseu, e o fariseu era um grupo que começou a se estabelecer depois que Israel, ou um pouco do período do exílio, quando Israel estava voltando do exílio babilônico, quando na verdade o reino de Judá estava voltando desse exílio babilônico. E eles eram pessoas que queriam valorizar muito a lei de Deus, porque na cabeça dos fariseus, o motivo pelo qual tanto o reino do norte, que foi Israel, foi levado cativo, como o reino do sul, que era Judá, foi levado no caso dos babilônicos, é porque desobedeceram a lei de Deus. E eles disseram: quando nós obedecíamos a Deus, nós éramos o reino mais importante, nós éramos um reino que conquistava. Quando nós desobedecemos a Deus, nós fomos levados cativos. Então a gente precisa obedecer muito. E eles começaram a querer obedecer, e não era suficiente obedecer a lei de Deus. Eles começaram a criar mais regras, mais leis, tudo voltado para dar um ar de purificação, de santidade. E eles começaram a exagerar tanto isso, que perderam o verdadeiro foco de agradar a Deus. Eles eram muito zelosos nas suas tradições, mas perdiam a essência do que Deus realmente queria. E o que acontece, você que lê a Bíblia, você sabe que os fariseus, junto com os saduceus, os religiosos daquela época da religião judaica, foram os grandes inimigos de Jesus. Jesus vivia em contenda naquela época com esse tipo de pessoa. Ora, Jesus, no relato de Lucas em particular, ele começa no capítulo 4 apresentando a sua missão. Os teólogos que estudam dizem que ali é feito um manifesto de Jesus quando ele entra numa sinagoga e lê Isaías 61 e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu, e ele começa a falar tudo aquilo que Isaías havia profetizado, e a partir daí ele começa a exercer seu ministério. Nesse capítulo ele está em Cafarnaum e depois se desloca até a cidade de Naim. E o que a gente entende é que nesse contexto de estar ministrando em Naim, onde ele ressuscita o filho de uma viúva, você conhece também essa história, e faz outros milagres ali, eu creio que aquilo chama a atenção de Simão, aquele religioso que estava nessa cidade. E ele diz: Jesus, vem jantar na minha casa, vamos conversar, vamos ter um encontro aqui. E o que acontece é que quando eles estão juntos naquele ambiente, era um jantar um pouquinho diferente, a estrutura
estrutura do local, a logística era um pouco diferente de como a gente tem um jantar hoje. Hoje a nossa mesa, né, a gente senta na mesa, na cadeira, mas no Oriente, na época antiga, a configuração era um pouco assim. As pessoas se reclinavam numa espécie de sofá e comiam desse jeito. Era uma mistura de uma comida meio preguiçosa, né? Que você já estava ali deitado. Você já pensou a gente numa mesa dessa pegando um açaí com camarão, glória a Deus? Meu querido, era depois das colheradas, né? Só virar a cabecinha para o lado e emborcar no sono. Era um pouco parecido com isso, essa acomodação. Ele se reclinava dessa maneira. Eu estive visitando ali na Itália a cidade de Pompeia, onde aquele vulcão do Vesúvio, né, explodiu e carbonizou pessoas. E quando você entra ali numa área, você vê algumas das casas luxuosas daquelas pessoas, e numa delas é interessante que tem algo que me remeteu a isso aí, a maneira como era estruturado o local de alimento, e as pessoas se posicionavam dessa maneira. Esse jantar, em particularmente, tudo indica que Jesus não estava acompanhado pelos seus discípulos. Ele foi só para a casa desse homem comer, porque no final todo mundo pergunta: quem é esse que tem poder de perdoar pecados? Os discípulos já conheciam Jesus, então eu entendo que ele estava sozinho nesse momento. E no meio, quando começa o jantar, você já deve estar no jantar, né? Tudo ali, alegria, comida, aquelas coisas todas, mas algo imprevisto acontece. Eles estão comendo, estão conversando, estão mais ou menos nessa posição. De repente entra uma mulher naquele lugar e vai assim, olha, no rumo, na direção dos pés de Jesus. Não, isso aqui não é um quadro de Jesus, é só um desenho aleatório, né? E aquela mulher começa a ter uma atitude que chama a atenção de todo mundo e causa eu diria um mal-estar para aquelas pessoas, porque aquela mulher começa a chorar nos pés de Jesus. Gente, você já esteve num ambiente assim e do nada alguém começa a chorar? É uma situação muito constrangedora, é uma verdade. Por incrível que pareça, a gente se constrange, a gente se sente estranho quando existe choro. E eu vou contar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas particularmente essa mulher, quando ela entra, causa um mal-estar no ambiente, porque aquela mulher tinha uma má reputação naquela cidade. Tanto é que quando você vê o texto, diz que no verso 37, uma mulher da cidade pecadora, ela já tinha um apelido. As pessoas, quando ela passava na rua e elas olhavam, lá vai a pecadora, lá vai a pecadora. A palavra do grego que está escrito para pecadora fala de uma pessoa que é carregada de um tipo de vício, de problema, de algo que prende ela em práticas que não agradam a Deus. E essa mulher entra na casa de um fariseu, de um homem que era religioso. A Bíblia não cita o nome dela aqui, não é para confundir com a outra unção que é relatada nos outros evangelhos. Essa aqui simplesmente é mostrada como pecadora, uma mulher marcada por ter certos vícios. Eu fico me perguntando, se eu sou um fariseu santo, né? Como é que eu deixo uma mulher pecadora entrar na minha casa? Não é meio estranho assim? Isso aqui que eu vou falar para vocês não é nada, não posso afirmar, eu fiquei apenas, será que essa mulher sabia alguma coisa da vida desse fariseu? Que ele ficou com medo de expulsar ela dali? Porque às vezes o fariseu justamente era caracterizado pela hipocrisia, não é verdade? Ele não queria que as pessoas fizessem certas coisas, mas ele na prática vivia coisas. E essa mulher entra lá e começa o tal do choro diante dos pés de Jesus. Ela ataca os pés de Jesus. E eu estive pregando uma mensagem um tempo desse, aprendendo a chorar como Jesus. E eu fui ver como é interessante esse fenômeno do choro. A lágrima em si é feita de água, de sais minerais, de proteínas e gorduras, essa coisinha que escorre dos nossos olhos. Na verdade, ela é produzida por umas glândulas que a gente tem, as glândulas lacrimais, para lubrificar os nossos olhos, né? Nós estamos piscando aqui, a lágrima, esse líquido está lubrificando os nossos olhos. Só que no momento em que uma dimensão muito profunda nossa, na nossa alma, as emoções nossas, de alguma maneira elas são sensibilizadas, elas são tocadas, acontece um fenômeno fisiológico. Algo da nossa alma impacta o nosso corpo físico.
E essas glândulas lacrimais começam a produzir esse líquido em abundância. É uma coisa tremenda, né? É uma manifestação física do lado emocional da nossa alma, mais do que um composto químico, né? Há quem diga que as lágrimas são um retrato das nossas emoções e dos nossos anseios mais profundos, e elas se materializam fisicamente. Uma coisa que só Deus pode planejar um negócio desse, né? E a gente manifesta a nossa alegria ou a nossa tristeza através das nossas lágrimas. É como se a nossa alma estivesse tentando expressar através dessas lágrimas o que a gente sente por dentro. E essa mulher entra no meio do jantar com má reputação, se apega nos pés de Jesus e chora. E chora. Você já pensou o mal-estar que ia causar, gente? Uma pessoa aqui, se eu estou pregando, alguma pessoa aqui, a gente até entende, porque na igreja, né, a gente está se abrindo diante de Deus. E essa mulher não somente chorava, ela tinha trazido consigo um vidrinho, um vidro de um material, tipo um mármore chamado alabastro, e dentro dele tinha um perfume, tinha um unguento. E esses ungüentos que continham azeite e especiarias perfumadas eram caros, era de alto valor. E ela chega naquele momento e, junto com chorar, ela começa a botar perfume, unguento nos pés do Senhor Jesus. E ali naquele momento, ela, como se estivesse lavando, junto com isso, beijava os pés de Jesus. E para completar, com os próprios cabelos, ela fazia o serviço de enxugar aqueles líquidos que estavam sendo colocados, que ela estava depositando nos pés de Jesus. Imagina todo mundo ali que pensava que ia ter um jantar de conversa sobre teologia com Jesus. De repente entra uma pecadora, uma pessoa de reputação ruim, e começa a fazer isso nos pés do convidado. Eu acho que foi um constrangimento geral. Sabe quando fica silêncio, coisa? Que nem vocês estão aqui silenciosos. A situação era um pouquinho estranha. E eu acho que, do ponto de vista de Jesus, olha, gente, se eu sou Jesus, quer dizer, sai para lá, pecadora. Não queima meu filme aqui com o fariseu. Porque a gente não é assim, né? A gente não gosta de querer que o nosso filme seja queimado. Olha que interessante, Jesus não repreendeu essa mulher. Jesus, você vai ver que Jesus sabia de tudo. Ele não mandou ela parar de fazer aquilo. Ele não chegou e disse: eu sei que tu és pecadora, porque eu conheço todas as coisas. Não vem com chorinho e com perfume no meu pé, não, que eu sei muito bem quem tu és. Não. Jesus sabia de algo que ele ia revelar mais adiante, que tinha acontecido na vida daquela mulher. Mas olha, o fariseu Simão, ele não sabia disso. E na verdade, quando ele olha aquela cena, ele faz um comentário muito interessante. O verso 39 diz que, ao ver isso, Simão, que tinha convidado Jesus, disse consigo mesmo, ou seja, aqui na cabeça dele ele teve um pensamento. Ele falou: se esse Jesus fosse profeta mesmo, eu estava curioso sobre Jesus, chamei ele para vir na minha casa, quem sabe ele ia contar coisas, ele ia revelar coisas, que eu ia dizer: opa, aí está um profeta. Mas se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nele, porque essa é uma mulher pecadora. Jesus está pensando nisso, e na sequência, a partir do verso 40, começa uma conversa de Jesus com Simão, que eu não projetei aqui, mas eu vou mencionando e depois você vê na sua casa. Jesus chega e pergunta para ele: olha, Simão, deixa eu te contar uma coisa, responde esse pensamento que você teve a respeito dessa mulher. E ele conta uma parábola de 2 devedores. Ele diz que um homem tinha 2 devedores, tinha gente com dívida. Um devia 500 denários e o outro 50 denários, ou seja, 10% da primeira dívida. E esse homem perdoou os 2. Simão, me responde uma coisa: qual dos 2 vai ter mais gratidão? Qual desses 2 homens que teve a sua dívida perdoada vai amar mais o homem que os perdoou? E Simão diz: olha, quem foi perdoado de uma quantia maior vai amar mais do que aquele que foi perdoado de uma quantia menor. E Jesus disse: muito bem, Simão, você é bom de matemática. Se a gente fosse traduzir para os nossos dias, né, existem, o pessoal que estuda faz cálculo,
A primeira quantia de 500 denários seria como uns $85. Conversão de hoje, R$340 mais ou menos. E o outro, 10% disso, R$34. Quem gostaria de ser perdoado de 34 e quem gostaria de 340? Eu não queria ter dívida. Tá certo? Mas a lógica humana foi: poxa, ele me perdoou algo 10 vezes mais do que o outro, eu tenho que agradecer 10 vezes mais. E Jesus começa então a se chegar para Simão e diz: olha, dentro dessa lógica humana você tem toda a razão, Simão. Quem é perdoado, mais perdoado, quem percebe o perdão maior, vai expressar muito mais o seu perdão. E deixa eu te falar uma coisa, Simão. Eu vou começar agora a fazer uma comparação da dívida que essa mulher tinha e da dívida que tu tens. E ele começa a falar a respeito do que aconteceu naquele jantar. Sabe o que acontece? Simão não estava demonstrando aquela intensidade para Jesus, porque ele, como fariseu, ele se sentia uma pessoa muito santa, muito pura, que não precisava de nada mais de Deus, que não precisava de um perdão, ao contrário daquela mulher que era conhecida por toda a cidade como uma mulher pecadora. E eu, vendo que a gente lê aqui nesse texto, Jesus fala, ele fala no verso 47, eu te digo, os seus pecados são perdoados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. A prova de amor que aquela mulher estava dando para Jesus significava que ela já tinha experimentado o perdão. Entenda, Jesus tinha ministrado ali naquele local, tinha ressuscitado o filho da viúva. Eu não sei em que momento que aquela mulher pecadora ouviu falar de Jesus, ou esteve no lugar que Jesus curou, libertou. Eu não sei qual foi o momento, o registro em que ela foi ministrada por Cristo. Mas o que acontece na vida dessa mulher é que Jesus tocou na vida dela, ela foi impactada, ela creu que aquele era o Messias, perdoador de pecados, e ela disse: sabe o que? Eu estou sentindo, eu estou experimentando um perdão, uma transformação tão grande, porque eu era uma pecadora conhecida em toda a cidade, e agora eu sou diferente, que eu preciso honrar esse Jesus, eu preciso adorar. E ela foi intencional, ela foi na casa dela, ela pegou o perfume que era caro, e ela disse: eu quero saber onde vai ser a agenda de Jesus hoje, não importa onde vai ser, eu vou honrar esse Jesus que me transformou internamente. E ela, gente, invade a casa do fariseu, e quando ela vê Jesus, ela não se contém. A emoção, a intensidade da gratidão que ela tem pelo mestre é tão grande, que ela não quer conversar com ele, ela não quer olhar para o rosto dele, ela vê a primeira parte disponível, o pé, e se joga ali, e faz aquilo que a gente comentou, e chora, e beija, e coloca um unguento, perfume, e enxuga com os cabelos. Esse desejo, essa intenção grande de manifestar o sentimento que ela tinha, era o contraste total da vida de Simão, que tinha Jesus diante de si, que tinha feito um jantar para ele, mas na verdade estava duvidando que ele era profeta. Olha o que Jesus diz textualmente: voltando para a mulher, disse a Simão: tu estás vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas essa está regando os meus pés com lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Eu não lembro se numa outra ministração eu comentei a respeito disso. As pessoas naquela época não tinham asfalto, não tinham sapatos fechados como a gente tem hoje, e elas caminhavam, e no deslocamento de um lugar para o outro, o pé sujava pelo pó do caminho. E era um costume de cortesia, quando você era convidado na casa de uma pessoa, que você chegava do caminho, eles te ofereciam água para lavar os pés. Na verdade, se aquela casa tinha um servo, era o servo que ia lavar o pé do convidado. Era uma maneira de ser cortês com aquela visita. Assim como a gente convida alguém, né? Normalmente a pessoa chega e diz: eu quero um copo d'água, alguma coisa que a gente oferece para quem está entrando no nosso lar. Isso era um costume daquela época, a água para os pés. Simão nem isso ofereceu.
ofereceu para Jesus. Jesus chegou e Simão, entra aí. Olha a diferença de atitude, de querer honrar. Aquela mulher chorou, lavou, e outra coisa, de cabelo. Quantas mulheres estão aqui que gostam do seu cabelo? 170% das mulheres que estão aqui gostam do seu cabelo. Maridos, você sabe que a sua mulher investe no cabelo dela, não é verdade? Quantos dão glória a Deus porque você está embelezando a sua esposa aí, né? Mas você já pensou, irmão, o que é você pegar um pé sujo? Vamos fazer aqui um exemplo. Imagina alguém, sei lá, vai lá para o Ver o Peso, vai para a feira aqui de chinelo, passa o dia aí, né, para cima e para baixo. Aí chega em casa, o seu marido chega de chinelo, aquele pé, né, aquela situação. Aí a pessoa, você joga uma aguinha ali, como é que fica a poeira com água? Quantas de vocês se sentiriam honrados de pegar o seu cabelo e dar uma enxugada naquilo? Meus irmãos estão clamando sangue. Mas entenda bem, a atitude de honra, de paixão, de amor, de agradecimento daquela mulher era tão grande que ela fez isso que a gente não teria coragem de fazer com o próprio cabelo. Ela não mediu esforço para demonstrar a importância que aquele Jesus tinha como perdoador dos seus muitos pecados. Simão não estava nem aí. Depois Jesus continua e ele diz o seguinte, verso 45: tu não me destes beijo, mas ela, desde que eu entrei, não para de me beijar os pés. O costume daquela época era a saudação com beijo. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a Argentina, gente, foi muito estranho, porque lá os homens se beijam assim no rosto, né? E na igreja, né, a gente chega lá, um bando de irmão, em vez de apertar a mão era beijo, né? A gente não tem esse costume. A gente fica assim, né? Aí eu, 2 ou 1. A gente não sabe, eu vou fazer, mas na antiguidade tinha disso. E mais, o ato de beijar os pés era algo que era até um costume entre judeus, gregos e romanos, mas em algumas situações muito específicas. Quando você ia se humilhar para pedir alguma coisa, quando você queria demonstrar assim, uma honra extrema por aquela pessoa, ou um reconhecimento de que você tinha sido conquistado por algum Senhor. Essa mulher fez exatamente isso. Quando ela se ajoelha, quando ela se aproxima dos pés de Jesus e beijava, ela estava expressando isso, essa honra extrema. Eu diria até que esse reconhecimento, assim como quando um exército domina um outro rei, e esse rei se humilha, se abaixa e beija os pés de quem está conquistando, dizendo: tu me conquistaste. Aquela mulher estava beijando, dizendo: Jesus, tu me conquistaste com o teu perdão, com a transformação que tu fizeste na minha vida. Mas isso não aconteceu com Simão. Simão não quis dar nem beijo de recepção em Jesus. E para completar, Jesus no verso 45 diz: tu não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus saiu de Cafarnaum e para ir para Naim eram uns 34 quilômetros de caminhada, de jornada, cansativo. Ele esteve ministrando, ressuscitando morto, curando enfermos, expulsando demônios. Jesus estava humanamente cansado de um ritmo de atividade ministerial. E existia aí esse tipo de unguento que era dado, que era ungido com óleo, era um refrescor assim, sabe? Sabe quando não tem aqueles lencinhos umedecidos, né? Você sabe qual é aquele que se abre? Não é um banho, mas quando você está suado, molhado, você passa um daquele, não dá assim uma aliviada? Era mais ou menos isso que deveria ser feito. Quando Jesus fala de ungir a cabeça, mas essa mulher, ela pegou um unguento caro e ficou lançando sobre os pés de Jesus, para ter ideia do nível de honra que ela tinha por Jesus. E Jesus, no verso 47 diz: então Simão, entende, essa mulher muito está amando, está demonstrando muito amor por mim, porque ela tem dimensão da obra que eu fiz já na vida dela. E ele continua, e ele dá lastro, ele proclama a obra que tinha acontecido. Ele fala no verso 48: mulher, perdoados são os teus pecados. A turma que estava junto lá se espantou. Verso 49 diz: os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados?
E Jesus termina dizendo: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Uma mulher que chorou aos pés de Jesus, uma mulher que se lançou, porque ela tinha a primeira convicção de quem ela era, pecadora. E quando a gente traz para os nossos dias, nós estamos aqui, e na face da terra como um todo, existem dois tipos de pessoas que estão na mesa de Jesus. Na verdade, todos nós somos pecadores, e nós precisamos reconhecer o tamanho da dívida que nós temos com Deus. Porque às vezes quando a gente já está um tempo na igreja, eu não sei quantos aqui tem mais de 10 anos de encontro com Jesus. Meus parabéns, glória a Deus. Mas às vezes a gente começa a se sentir melhor do que as outras pessoas. Não vocês, só eu que sou tão limitado. A gente começa a achar que sabe mais, que pode mais, que é mais santo, alguma coisa assim. Isso começa a haver um risco da gente começar a ter uma certa soberba espiritual. E essa soberba espiritual, quando a gente não entende que a gente tem uma dívida que não podia ser paga, ela começa a impactar o nosso nível de amor por Deus. E a Bíblia é muito clara em nos mostrar, e a gente poderia falar assim, citar um bando de versículos mostrando que nós temos uma herança de pecado dentro da gente, e que se a gente não tiver apegado a Jesus, buscando ao Senhor, pagando um preço, nós vamos nos desencaminhar. Não importa quantas experiências já tivemos no passado, o ser humano é pecador diante de Deus, e a gente precisa do Senhor. Agora, é interessante pensar uma coisa: apesar de Jesus ter feito uma comparação entre um devedor de 500 denários e de 50 denários, para entender, para se não entender que humanamente a gente tem essa noção de um grande perdão e de um pequeno perdão, a grande verdade é que não existe pecadão nem pecadinho para Deus nos perdoar de maneira diferente. Você está entendendo? Eu, você e aquele pior pecador que você pode pensar que existe, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. O tamanho do perdão que Deus deu para a gente e pode dar para a pior pessoa do mundo é o mesmo, porque a dívida do pecado é a mesma. E isso significa, e preste atenção nessa manhã, que o tamanho do amor que nós temos que ter por Jesus é o máximo, é o maior. É como aquela mulher que fez tudo o que podia fazer para honrar ao Senhor. E na verdade essa atitude que nós vemos aqui, dela se prostrar, é uma atitude que a gente pode transformar numa palavra chamada adoração. Jesus, falando para uma outra mulher, também pecadora, em João no capítulo 4, ele faz para essa mulher uma das revelações mais importantes do Novo Testamento. Ele diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para a gente concluir, eu quero que você entenda que o perdão que Deus nos deu através da morte do Senhor Jesus na cruz é tão intenso que o nosso amor manifesto para Ele tem que ser total na nossa adoração ao Senhor. Eu só quero que você entenda uma coisa, até que a gente vai no futuro tratar com um grupo, né, se for possível, o que é adoração? Adoração é a nossa resposta ao que Deus é, e ela se dá de duas maneiras: se dá em espírito e se dá em verdade. Por muito tempo eu fiquei questionando o que é adorar em espírito, o que é adorar em verdade, porque está ali, é bonito, mas a gente às vezes não entende isso. Adorar em espírito é o nosso culto vertical a Deus, é o que a gente faz em momentos como nós estávamos fazendo há pouco: cantar, adorar, orar, é tudo aquilo que implica num contato, num relacionamento espiritual, invisível, né? Alguns teólogos usam místico, metafísico com Deus. É a nossa espiritualidade, a nossa relação em aprender, em estar cultuando a Deus. Mas a adoração em verdade é a gente viver nessa terra 24 horas por dia, cumprindo o propósito que Deus tem na gente. Porque não adianta a gente, nas 2 horas em que nós passamos nesse ambiente tão bonito, a gente expressar um culto, uma adoração em espírito tão intensa, e no restante
da nossa vida que é fora daqui, a gente deve esquecer de Deus aqui dentro e passar o restante da semana não adorando em verdade. Aqui as nossas palavras são doces, adorando em espírito. Lá fora, se as nossas palavras foram amargas, nós não estamos adorando em verdade. Aqui as nossas ações são santas, adorando em espírito. Lá fora, se as nossas ações não são santas, nós não estamos adorando em verdade. O Pai não quer adoradores só em espírito. O Pai quer adoradores em verdade. Lá fora, nós vamos estar adorando em verdade, dando testemunho de Jesus. Nós vamos estar honrando as pessoas, honrando os pais, honrando, enfim, cumprindo tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Obedecer totalmente a palavra de Deus é adorar a Deus em verdade. Cumprir o teu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, é adorar em verdade. O sacrifício de Jesus na cruz foi o ato de amor mais intenso que pode haver nesse universo. Um justo morrendo por injustos. E nessa manhã, eu creio que Deus está querendo nos despertar e nos perguntar de que lado a gente está. Quem é que nós somos? Acho que na mesa de Jesus, perante Jesus. Será que eu tive esse encontro com Jesus? Eu frequento a igreja, a partir de agora já estou que nem Simão. Jesus virou apenas mais um elemento da minha vida, mais alguém que vem para jantar num dia da semana. Acho que eu não preciso lavar os pés, eu não preciso dar beijo, eu não preciso ungir a cabeça. Ou será que eu carrego comigo ainda o amor intenso de quem foi perdoado, ao ponto que eu choro, ao ponto que as minhas emoções são liberadas, ao ponto que eu estou disposto a dar o que eu tenho de precioso, o meu unguento, os meus bens, honrar o Senhor com tudo que eu tenho. É interessante que Simão pode simbolizar esse homem da religião rígido, queria fazer as coisas, mas sem a verdadeiro sentido de adoração. E quando você vê Jesus falando com a igreja de Éfeso lá em Apocalipse, ele diz: olha, eu tenho uma coisa contra ti, eu vejo que tu estás fazendo algumas coisas, mas assim, tu esqueceste do teu primeiro amor. E olha qual é o remédio. Ele disse: volta para onde tu caíste, lembra de onde tu caíste e volta às primeiras obras. Quando a gente ama, a gente demonstra o amor, não é verdade? Então é um tempo de Deus nos convocar a estarmos demonstrando o nosso amor por Ele, na adoração em espírito e na adoração em verdade. A partir daí você vai sair desse templo para ser um adorador lá fora. Nós temos que ampliar o nosso conceito de adoração. Não é só o espírito, mas em verdade. E é um dia especial para a gente quebrar o nosso vaso diante do Senhor. Tem um cântico até sobre isso. Se você puder ficar de pé, nós vamos orar. Comece agora a se apresentar diante de Deus. Feche os teus olhos. Se nessa manhã você veio aqui e ainda não teve uma experiência de transformação com o Senhor, eu quero dizer que você é um pecador, porque todo homem é pecador, toda mulher é pecador. Nós nascemos debaixo dessa maldição, mas Cristo se fez maldição no nosso lugar, lá na cruz, para que a bênção de Deus chegasse até nós. Se você nunca fez um pacto de confessar seus pecados e pedir perdão para Jesus, faça isso nessa manhã. Faça como essa mulher que era pecadora, mas experimentou o perdão de Jesus. Diga: Jesus, me perdoa, eu reconheço que eu sou pecador, que eu tenho falhas. E pede para o Espírito de Deus vir morar na tua vida, e Ele vai fazer isso. Se algum de nós que estamos aqui há tanto tempo na igreja, e a gente esqueceu das nossas falhas, comece a dizer: Senhor, me perdoa. Comece a trazer dentro do meu coração um quebrantamento, para eu reconhecer como sou falho, como eu sou limitado diante de Ti. E à medida que esse convencimento vier, toma a mesma atitude daquela mulher e se apresenta diante de Jesus e diz: Jesus, eu quero Te adorar em espírito e verdade. Você vai adorar em verdade durante essa semana, durante o resto da tua vida.
mas ainda temos alguns minutos que a gente pode adorar o Senhor em espírito, falando com o Senhor, cultuando Ele. Pode começar a adorar a Deus, pode começar a estar dizendo: Jesus, a minha vida é tua. Eu quero ter essa mesma atitude da mulher ex-pecadora, porque ela foi mudada através do perdão que Jesus tem a oferecer. Começa a ter a mesma atitude, dizer: eu te adoro, eu te cultuo, eu me lembro dos meus pecados, de como tu me perdoaste. Pense no dia que o Senhor te alcançou, olha a misericórdia dele pela tua vida. Se o teu amor estava esfriando, hoje é uma manhã para você reaquecer isso, para você entender Deus falando contigo: me adore em espírito e verdade. Pensa no perdão que eu te dei, pensa no preço do sangue que foi derramado. Talvez alguém se animasse a morrer por alguém que fosse justo, mas o Senhor Jesus provou o seu amor por nós, morrendo quando nós éramos injustos, inimigos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Adora o Senhor nessa manhã. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã. Meu perfume, minhas lágrimas que vão nessa manhã e você quer experimentar esse perdão, e todos os meus tesouros, eu quero te convidar a vir na frente e fazer um pacto com Jesus. Se você precisa renovar a tua aliança com Jesus, venha na frente. Venha na frente rápido. Deus te abençoe como sinal de adoração. Venha. Hoje é dia de restauração, do perdão de Deus ser vivificado na nossa vida. É manhã de adorarmos a Deus. Basura e canta. Aos pés do meu amado. Adore a Deus, vá adorando a Deus enquanto o Espírito de Deus está fluindo nesse local. Vamos deixar que o incenso da adoração esteja subindo. Eu quero dizer que há festa no céu. A Bíblia diz que o Pai se alegra quando existe arrependimento e transformação. Adore a Deus, vamos tomar esse tempo para mim. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Oh, Jesus. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Dê um sorriso de adoração ao Senhor Jesus. E todos os meus tesouros Recebe, Jesus. Recebe. Nós derramamos diante de Ti o coelho do incenso. eu quebro meu vaso, aos teus pés, Os Teus pés, amado da nossa alma. meu amado. Eu quebro meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso,
nada mais precioso do que a tua presença, Jesus. Assim como aquela mulher, Senhor, que a gente possa saber entregar diante de Ti o nosso culto, a nossa adoração, a nossa reverência. Quem faria por nós o que Tu fizeste, Jesus? Tão limitados, tão pequenos, tão pecadores, tão falhos. O Senhor nos olhou, Pai, o Senhor nos chamou. E nós ouvimos a Tua preciosa voz do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Essa manhã nós confessamos que nós precisamos de Ti. Nós nos alegramos pelo sangue do Senhor Jesus, que nos comprou de volta. Obrigado pelo sangue que nos justificou, que fez expiação pelos nossos pecados. Nós confessamos, Senhor, todos aqueles que estão buscando a Ti em arrependimento nessa manhã. Nós invocamos o poder do sangue de Cristo, o poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós ministramos restauração de comunhão espiritual nesse lugar com o Pai. Nós ministramos perdão divino. Nós ministramos, Senhor, um amor profundo de gratidão nas nossas vidas, em cada um de nós, que nos leve a viver uma adoração em espírito e em verdade, porque a gente Te ama. Nós quebramos nesse momento o vaso da nossa vida e deixamos que saia do nosso coração o louvor, a gratidão, a adoração que só pertence ao Senhor Jesus. Senhor, nós gostaríamos de ter palavras para traduzir a gratidão, a adoração que Tu mereces pelo que Tu fizeste, Senhor. Nós não temos palavras, porque as palavras humanas são poucas. Nós queríamos Teus gestos, Senhor, mas isso é pequeno, ainda que a gente se prostre no chão como aquela mulher, ainda que a gente chore, a eternidade não vai ser suficiente, Pai, para a gente apresentar o culto que Tu mereces. Mas obrigado, Senhor, porque Tu buscas as nossas vidas para Te adorarmos, Senhor. E nessa manhã nós Te adoramos em espírito e em verdade. Nós queremos encontrar em nós. Se Tu buscas, Senhor, encontra em nós, em cada pessoa que está aqui nesse lugar. Nós queremos, Senhor, Te adorar e desfrutar da Tua presença. Continue adorando ao Senhor, continue adorando ao Senhor. Continue a Ele, diga: e não importa o preço, não, do perfume derramado. Eu sei que a Tua presença vale mais, muito mais, Jesus. Não importa o preço, o perfume derramado, Tua presença vale mais. Mais uma vez, declara isso com toda a fé, com toda a gratidão. Não importa o preço, recebe, Jesus, a nossa adoração. Glorificado, exaltado seja Teu nome. Deixa eu falar algo que Deus mandou falar para algumas pessoas que estão aqui. O tempo está acabando, meu querido. Não adianta você fugir mais de Deus. Tem algumas pessoas aqui que estão tentando fugir do Senhor. Para onde Ele vai? Tem algum servo de Deus, tem alguém que está dizendo que você precisa voltar para o Senhor, você precisa entregar a tua vida. Amado, não adianta fugir. O único lugar da redenção, da restauração, é no Senhor. Aleluia. Não tem como mais fugir. Por um tempo na minha vida eu tentei fugir de Deus. Eu dizia: eu vou para um lugar onde não vai ter um crente para me confrontar, para falar do meu pecado.
E eu chegava em alguns lugares, alguém encontrava alguém e dizia: o que é que você está fazendo aqui? Até que um dia eu disse: Deus, eu não aguento mais fugir, eu quero entregar minha vida, eu quero me render ao Senhor. Querido, tem gente aqui que foi consagrada no ventre da sua mãe ao Senhor, que um dia foi consagrado num altar como esse ao Senhor, mas por uma decisão, por uma escolha dentro do seu livre-arbítrio, você resolveu viver a tua vida longe dele. Só que ele está dizendo que você é propriedade exclusiva dele. Você precisa voltar, querido. Você precisa se render ao Senhor. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser um outro culto, mas a palavra que Deus mandou falar para você é que o tempo está acabando, que você precisa vir. Nas suas mãos está um vaso de alabastro e tem um unguento aí dentro, que no lugar desse encontro com os pés do Senhor, pode ser hoje aqui, pode ser talvez mais tarde lá na tua casa, no teu quarto, porque certamente o amor dele vai te constranger, vai te cercar, e vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, você vai dizer: eu me rendo, eu não fugirei mais da tua presença. Se você ainda quer fazer isso agora, estamos te dando essa oportunidade. Você pode sair do teu lugar e vir aqui entregar a tua vida ao Senhor, se reconciliar com Ele. Se você não quer fazer agora, você pode fazer uma outra oportunidade, mas Deus está oferecendo, Jesus está oferecendo seus pés para você, querido. Traz o unguento, traz a gratidão, traz o amor que está aí dentro e derrama sobre os pés dele. Põe a mão sobre o teu coração, igreja. Deus ama você, você sabe disso. Todos os dias Deus tem derramado seu amor sobre nós. E mesmo que às vezes queremos ignorar isso, sempre Ele dá sinais do seu amor para conosco. Mesmo sendo pecadores, mesmo a nossa própria consciência nos acusando que somos pecadores, ainda assim o amor dele chega até nós, nos constrange, nos deixa envergonhados. Deus nos serve, nos guarda, nos protege. Receba o amor, querido. Seja amado de Deus.